ferramenta para tirar pessoas do mau caminho. Não que isso também não possa acontecer, que o rap não possa ser uma ferramenta positiva para tirar muitas pessoas da criminalidade, ou enfim, de outras esferas não tão positivas. Mas a gente vai abordar uma perspectiva um pouco mais abrangente e profunda, tratando o rap como uma forma de romper e perturbar estruturas de poder, que é a mesma característica que eu vejo que é possível se ter na educação. E é a partir daí, desse pressuposto, que a gente vai fazer esses paralelos entre o rap e a educação. Então vamos começar, basicamente, vendo o que é o rap, afinal. Rap, na verdade, é uma sigla para ritmo e poesia, né? E ele surgiu na década de 60, lá nos guetos da Jamaica, quando alguns jovens se reuniam para fazer música misturado com poesia, levavam umas caixas de som, e a partir daí o rap foi ganhando forma, foi ganhando um pouco mais de estrutura. E basicamente a definição de rap é uma batida instrumental acompanhada de um discurso rítmico. E daí eu chamo a atenção para a palavra discurso, que significa justamente uma fala com alta carga ideológica. Uma fala que ela é intencional, ela tem um motivo por trás de ser, ela tem um objetivo, uma intencionalidade. Assim como a educação. A educação também é intencional. E aqui a gente vai fazer uma separação, basicamente, de como o rap e a educação podem se encontrar no mundo. Sabendo que os dois são intencionais, nós temos que ter uma escolha consciente de qual dos dois tipos de rap e educação a gente vai trabalhar de forma mais ideológica. O rap e a educação, eles podem sim ser alienantes, assim como eles podem ser emancipatórios. Então vamos separar o joio do trigo para entender o que isso significa. O rap alienante e a educação alienante servem basicamente para manter estruturas sociais de dominação, alienantes. Ou seja, alienantes eu uso aqui essa palavra no contexto de que eles alienam o indivíduo, que não tem capacidade, assim, para entender o seu contexto, o seu meio social e agir de forma efetiva neste meio, de forma a mudar a realidade na qual ele se encontra. Já o rap emancipatório e a educação emancipatória visam questionar e criticar o status quo e agir de fato sobre a realidade concreta. Realidade concreta esta que já se encontra muito firme e forte, assim, enraizada nessas estruturas sociais. Agora a gente vai compreender primeiro quais são os paralelos possíveis de se fazer entre o rap e a educação alienantes. Em primeiro lugar, o rap alienante, ele é um tipo de música que vai proferir muita mensagem do machismo, do racismo, do sexismo, da LGBTfobia. Assim como a educação alienante, ela também é excludente, ela também é racista, ela também é machista. Uma educação alienante, ela é LGBTfóbica, ela é capacitista. Assim, o rap alienante, ele trabalha a favor da indústria cultural. E muitas vezes a indústria cultural, ela busca justamente o quê? As pessoas consomem o quê? A questão da sexualidade exacerbada, de uma questão de desrespeito mesmo aos tipos de corpo que existem no mundo, uma questão de exaltar como se chegar ao topo em detrimento de outras pessoas fosse um objetivo único, que todos têm que seguir este mesmo caminho de ascensão e de chegar a níveis muitas vezes inatingíveis de poder e de status. Assim como a educação alienante, ela também tem esse caráter de reproduzir essas características, assim como a indústria cultural vem de reproduzir esses preconceitos, essas questões, a educação alienante também, ela vem reproduzir todas essas questões que já são bem arcaicas, que já podem ser transgredidas. O rap alienante, ele é uma mercadoria, ele é encomendado, porque ele visa única e exclusivamente o lucro. Assim como a educação alienante é tratada como uma mercadoria e não como um direito a todos. Uma educação alienante, ela é performática. Então, eu até posso dar o exemplo de, assim, eu poderia vir aqui essa noite
e falar para vocês sobre vários tipos de rap que existe, desde o trap até o underground, até o boom bap e vários outros gêneros de rap, sem de fato entrar no significado, o que isso quer dizer, onde que isso impacta na minha vida, como que eu posso usar o rap para de fato transformar a minha realidade. E essa é a proposta que eu tenho hoje, mostrar sentido em tudo isso. Então o rap alienante, voltando um pouco, ele é por performance, por show de luzes, por fama, por dinheiro, por aquela coisa toda de ostentação. Assim como a educação alienante, ela seria aqui essa performance de eu estar apresentando todos os tipos de rap sem falar o que de fato eles significam. É pura performance. Então, como eu estava falando, o rap alienante, ele vem dessa questão de ter como objetivo fama, poder, lucro, status e chegar ao topo. Assim como a educação alienante também prega o individualismo extremo, o mercado de trabalho como único objetivo de se fazer a educação. Da mesma forma, impregnando no consciente, no inconsciente desses indivíduos, como se existisse uma luta para passar por cima dos outros sem olhar para trás, que é uma questão meritocrática, que também é trabalhada na educação alienante, onde o sonho do oprimido é ser o opressor. E a educação ela é tratada como um prêmio para os melhores. Agora, a gente vai ver o que é, afinal, o rap e a educação emancipatórios. Em primeiro lugar, o rap emancipatório ele é consciente, ou seja, ele quebra essa estrutura alienante e o indivíduo passa a ter consciência do local onde ele habita, do seu contexto social. Ele pode ser muitas vezes uma denúncia do seu contexto, mostrando o que acontece de fato na realidade objetiva. A educação emancipatória, por sua vez, ela vem de uma questão de propagar o pensamento livre. Que também o indivíduo se encontre e se localize dentro do seu meio e possa livremente pensar sobre este meio no qual ele está inserido. O rap emancipatório, ele é feminista, ele é antirracista, ele tem representatividade e voz das minorias. Assim como a educação emancipatória, ela é uma educação para todos. Ela é uma educação menor, ou seja, ela olha para as minorias e as acolhe dentro do processo educativo, de forma contínua, de forma transversal, de forma justa. O rap emancipatório, ele é, como a educação emancipatória, também acessível, né? Ele é coletivo, ele não visa exclusivamente o lucro e fazer parte dessa indústria cultural. Assim como a educação emancipatória não é uma mercadoria, é uma educação pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. E também uma educação que ela é decolonial. Ela tem uma educação sexual e ambiental que combate preconceitos e critica justamente o status quo. Assim como o rap emancipatório vem para combater esses preconceitos que, por exemplo, o rap alienante tanto propaga. Então, como eu estava falando, a educação emancipatória, sendo decolonial, tem uma educação sexual e ambiental, ela visa justamente a prevenção de abusos de poder. A prevenção de abusos, ela vem até da relação entre educação sexual e ambiental, na qual tanto as mulheres quanto outras minorias e a natureza estão sendo constantemente abusadas pelo homem e precisam chegar em um momento de falar, pare. Vai muito além do, por exemplo, uma questão contraceptiva ou de prevenção a ISTs. Vem muito além a educação ambiental de uma questão preservatista e sim de compreender o meio ambiente com uma forma ecológica e sistêmica. Voltando aqui, o rap emancipatório, por sua vez, ele vem com o objetivo de ser uma expressão criativa genuína mesmo, não é encomendado como o rap alienante. Então vem com uma carga muito subjetiva, que visa de fato dar independência para os artistas se expressarem naquele meio. Assim como a educação emancipatória forma indivíduos críticos com autonomia também para se expressarem e agirem sobre a realidade. E também possibilita aos indivíduos a construção autônoma da sua subjetividade. Entende-se esses indivíduos tanto professores quanto alunos. Portanto, o rap emancipatório ele é um movimento transgressor, ou seja, ele transgride apenas o âmbito musical. Então ele vai para as ruas e ele exige direitos.
assim como a educação emancipatória é uma coletividade de pessoas livres que libertam, saindo da lógica de oprimido e opressor. Por fim, gostaria de finalizar com essa frase do MC Marechal que diz: o hip hop é onde as pessoas se conhecem pela mente que se desprende para ir à frente do seu tempo. Então a minha proposta é que a gente possa desprender a nossa mente, analisar isso de uma forma ampla, para escolher conscientemente, sabendo as consequências de cada uma dessas vertentes, com qual vertente que a gente mais se afina para trabalhar. E isso vem até de uma questão da gente analisar todos os nossos contextos sociais. Não só o rap, não só a educação. A gente pode até pensar na perspectiva de pensar se uma relação ela é alienante ou se ela é emancipatória. Será que um jornal que eu leio ele é mais alienante ou emancipatório? Será que esse programa de televisão que eu estou assistindo ele é mais alienante ou emancipatório? Enfim, aí a gente vai pensando nessas duas vertentes e vendo com qual que a gente mais se afina para fazer escolhas mais acertadas. Muito obrigada!